Olha só, estamos começando uma live ao vivo. Olha, minha primeira live nesse canal, hein? Interessante, primeira live nesse canal. Tô virado no YouTube, ainda tô com o YouTube na cabeça. Minha primeira live aqui nessa conta do Instagram. Interessante isso. Começando agora essa live, antes de qualquer coisa, já quero comentar que eu preciso definir melhor os horários dessa live. Eu quero organizar certinho qual vai ser o horário, então eu não vou decidir isso sozinho, né? O mais importante é quem vai assistir. Então essa live eu tô fazendo aí perto das 9h40, aí é pra começar às 9h30, mas daí começou umas maquitas, uns barulhos, eu vou esperar uns minutinhos, foi rapidinho ali, já parou, acho que eles estão felizes comigo hoje. Tá todo mundo tranquilo, eles já sossegou um pouco o barulho, valeu a pena esperar um pouquinho, tá bem mais silencioso agora. Mas antes de qualquer coisa, eu queria já ter um feedback de qual horário ficaria melhor para vocês assistirem essa live. Eu vou fazer ela de manhã, entre 7h30 e 9h, né? Até vou deixar uma enquete nos stories ali depois para ver certinho qual que vai ser o melhor horário para fazer a live, qual que ser o melhor horário que vocês mais vão achar legal. Mas sem mais enrolações, vamos direto ao conteúdo. Então, olá, muito prazer. Se você ainda não me conhece, eu sou o John. Eu sou o escritor do livro A Decisão da Sua Vida, entre outros trabalhos que eu também acabo fazendo. E nesse livro eu trago várias lições interessantes e algumas pessoas acabam me perguntando bastante como que eu começo, porque eu ajudo bastante pessoas a começarem a trabalhar, como você entender o seu processo criativo. Uma das principais funções do meu trabalho antes de escrever o livro era ensinar pessoas. Eu trabalho com treinamento de líderes, então como que você é coach, como você perde a sua timidez, né? Eu trabalhei muitos anos em instituições religiosas, né? Porque nessas instituições eles têm uma necessidade muito grande de treinamento de pessoas para, por exemplo, fazer o trabalho, né, nos microfones, etc. Cara, tô com um probleminha aqui. Não, só tô olhando aqui a minha conexão. Beleza. Não, tá indo. Não deu ruim ainda. Qualquer coisa eu tento fechar e abrir de novo. Conexãozinha. Foi. Tá funcionando. Então assim, o que acabava acontecendo muito? Acaba acontecendo muito. Nessas instituições é necessário de pessoas que sejam o que nós chamamos de líderes, né? Ou seja, alguém que para pregar, alguém para cantar, a gente precisa fazer o treinamento. As pessoas normalmente não chegam sabendo fazer essas coisas, sabendo fazer uma palestra, por exemplo. Então a gente precisa ensinar como que eu faço um texto, como que eu crio um roteiro, como que eu perco a timidez, como que eu começo, né? E muitas pessoas acabam me perguntando como que funciona o processo criativo, como é que eu faço para mim começar a fazer um trabalho desse tipo, um trabalho dessa forma, né? Então eu vou aqui ajudar vocês a responder algumas dessas perguntas, como que você começa, e vou trazer uma das lições do meu livro como exemplificação, né? Que a maneira como eu comecei o livro, ela é basicamente uma maneira como eu começo, né? Eu respondo onde é o começo, né? Então vamos direto à resposta. Como eu começo? Como eu começo a fazer algo? Como eu começo a escrever uma história? Como eu começo um canal do YouTube? Como eu começo um Instagram novo? Como eu começo a ter ideias, né? Como eu começo a ter uma ideia? Como eu começo a desenvolver as minhas ideias? Vamos começar a entender assim, de uma maneira simples e didática. Uma ideia é basicamente qualquer coisa que vem na sua cabeça. Uma ideia é qualquer coisa que vem na sua cabeça. Você pensou em qualquer besteira, qualquer porcaria, isso pode ser uma ideia. Um projeto é a viabilização dessa ideia. Então vamos dizer assim, eu quero fazer um vídeo, né? Você pensou, ou melhor, especificando assim, você teve uma ideia de uma dancinha. Você estava se mexendo, deu uma chacoalhada lá, fez um tchurururu, né? Foi uma ideia. Transformar a ideia em vídeo, aí é um processo. Beleza, eu tenho que pegar o meu celular ou a câmera, ou seja lá o que você vai usar para gravar, né? Você coloca ali, você escolhe uma plataforma onde você vai postar, quanto tempo vai ter esse vídeo, né? Você vai lá, faz a dancinha, escolhe uma música para colocar de fundo, beleza? Então isso aqui é a ideia,
Agora, a gravação, a música de fundo, edição, plataforma que você vai postar, aí já é projeto. Aí depois que você definiu essas coisas, você vai ter o quê? Você vai ter justamente a execução. Então são vários processinhos que a gente vai definindo. Eu, no meu livro, eu acabei especificando quando começa o amor dentro de um relacionamento amoroso. Quando que o sentimento do amor entra em cena dentro de um relacionamento. Então eu especifico isso já nas primeiras frases, nas primeiras linhas, eu já começo explicando onde começa o amor, onde começa um relacionamento amoroso. Então vamos definir, vou trazer aqui para que quem não lê o livro possa entender. A maioria das pessoas acabam acreditando que o amor em um relacionamento amoroso ele vai começar a partir do momento que você encontra alguém para amar. Vamos dizer assim, encontrou o amado ou a amada, ou não sei, tem tanta coisa louca por aí hoje em dia. Então, a partir do momento que você encontrou alguém para amar, é quando começa o relacionamento amoroso, é quando começa o amor, é aí que o amor entra em cena. Mentira, na verdade não, tá? O amor ele vai realmente entrar em cena muito antes disso, isso eu falo de uma maneira mais aprofundada no livro, Ele vai entrar em cena muito antes disso, quando você começa a entender as suas relações e principalmente quando você define seus padrões. E nesses padrões eu coloquei ali algumas especificações, que é do desejável, aceitável e tolerável. É aí que começa as coisas, quando você começa a definir os padrões do que você quer e do que você não quer. E nesse caso, existe uma diferença muito grande entre esses conceitos. Eu falo bastante sobre isso, eu tenho alguns vídeos a respeito disso no meu Instagram, tem no YouTube também. Então se você der uma fuçada nas minhas redes sociais aí, você vai encontrar mais conteúdo a respeito disso. Mas de uma maneira resumida, o desejável, o padrão, a padronização do desejável, ela entra naquilo que são as suas expectativas, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse daquele jeito. Então, a maneira como você deseja. O aceitável, digamos assim, não é tudo aquilo que você quer não, entendeu? É mais ou menos. O aceitável é algo, eu até queria que fosse daquele jeito, mas já que não deu, assim também tá bom. Não é ruim, mas também não é, nossa, maravilhoso, excelente, mas pelo menos é tranquilo, uma coisa boa. Agora o tolerável já é judiado, é sofrível, é o limite do limite, até aqui eu aguento, mas mais que isso eu não sei se aguento não, tô no meu limite. Então assim, quando você começa a definir os seus padrões, você começa a definir o que vai ou não vai acontecer, o que pode ou o que não pode para você. Esse é o começo da sua vida, esse é o começo de qualquer coisa que você vai fazer. Então, eu especifico no meu livro isso especificamente, e eu estou repetindo a palavra especificamente com uma redundância gigante de propósito, tá? Não é falta de vocabulário. Por quê? Porque eu estou falando a respeito de um assunto nichado, eu estou falando sobre amor no meu livro, sobre relacionamentos. Então ele é um livro focado em relacionamento, principalmente como o amor funciona dentro do relacionamento. Mas esse conceito ele se aplica a qualquer coisa. Inclusive se aplicou ao começo do livro. Por onde eu comecei o meu trabalho, por onde eu comecei o meu livro? Do começo, entre aspas, Quando a pessoa fala, eu não sei por onde eu começo, alguém responde, começa do começo. Não é uma pergunta, apesar de parecer óbvio, não é uma pergunta assim tão fácil de responder e não é uma resposta tão fácil de dar. Onde é o começo? Onde eu começo? Por onde eu começo? Como começar alguma coisa? Então, nós temos alguns processos. O processo da ideia, como eu dei o exemplo da dancinha, eu chacoalhei assim, tava brincando, achei uma dança interessante, vou fazer um vídeo para alguma plataforma aí. Só que daí tem processo. Como é que eu vou fazer esse vídeo? Beleza, eu já tenho uma coisa que foi a ideia que eu tive. Agora tem o processo de execução. Como é que eu torno essa ideia executável? Vai ser um vídeo, vai ser uma gravação, vai ser um GIF, vai ser um meme? Como é que eu vou fazer? Então, qual que é a melhor maneira de eu executar o projeto, de eu executar a ideia, de eu transformar a minha ideia em um projeto que seja executável? E depois nós temos a execução.
pense em 3 passos, não pense em muitas coisas, porque isso acaba confundindo bastante a cabeça da gente. Então vamos iniciar com 3 passos. Como começar a fazer alguma coisa? Primeiro nós temos o campo da ideia. A ideia não precisa ser algo mirabolante. As pessoas já querem fazer e pular direto para o projeto, né? Eu preciso fazer algo assim. Às vezes é muito difícil de você ter algo especificado, de você saber o que você quer, de você já definir os seus padrões, né? Então, como que você facilita? O que está passando na sua cabeça? De uma maneira bem simples. O que você quer? Do que você gosta? Quais são os seus passatempos? Eu tenho uma resposta quando as pessoas elas respondem: eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu gosto, eu não sei por onde eu começo. Eu tenho uma resposta que pode te ajudar com certeza. Sabe por onde você começa? Pela sua fuga. Como assim pela minha fuga? Pense da seguinte maneira: você está estressado, você está nervoso, você está bravo, o dia tá uma porcaria, né? Nossa, você não vê a hora de chegar em casa exatamente. Você não vê a hora de chegar em casa. Tem algumas pessoas que respondem: eu não vejo a hora de chegar em casa e jogar videogame. Eu não vejo a hora de chegar em casa e ler um bom livro. Eu não vejo a hora de chegar em casa e assistir um filme. Eu não vejo a hora de chegar em casa e sair para correr, ir para academia. Sua fuga. Quando você não tá bem, quando você tá estressado, quando você tá nervoso, quando você tá assim, não tô legal, né? Não tô legal. Eu preciso fazer. O que você precisa fazer para ficar legal? Cada pessoa vai ter uma resposta diferente, porque cada pessoa tem uma fuga psicológica diferente. Como eu dei alguns exemplos, algumas pessoas gostam de coisas de entretenimento, por exemplo, cultura pop, vamos dar um exemplo, filmes, livros, animes, quadrinhos, mangás. Outras pessoas já isso aí não apetece, não desce. Aí a pessoa, não, eu gosto de sair para conversar, eu gosto de ir num restaurante, eu gosto de sair para comer. Outras pessoas dizem, eu gosto de cozinhar me alegra, me ajuda. Outras pessoas dizem, não, eu gosto de tocar o meu violão. Eu gosto de sair para caminhar, gosto de espairecer a cabeça, caminhar, conhecer lugares novos. Todo mundo tem uma fuga. Por onde eu começo a ter ideias, por onde eu começo a desenvolver o meu processo cognitivo, o meu processo criativo, comece pela sua fuga. Por quê? Na sua fuga psicológica, você vai ter vários fatores que vão te ajudar. Primeiro, você gosta do que você está fazendo. Você não vai fazer isso por uma obrigação. Se você faz de graça ou até mesmo paga para fazer, quer dizer que você gosta de fazer aquilo e vale a pena se esforçar para transformar isso em algo remunerado. Qual é a sua fuga? A partir do momento que você definiu, beleza, o que eu gosto de fazer, o que eu faço quando eu quero me desestressar, o que eu vou fazer quando eu tô mal e quero ficar bem, né? Essa é a sua fuga, esse é um ponto de partida por onde você pode encontrar um começo, tá? É aí que você vai encontrar um começo, definindo padrões do que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. Por exemplo, se você fica muito entediado no seu trabalho, vou dar só um exemplo aqui, contabilidade. Que é um trabalho que eu pessoalmente ficaria muito entediado, porque eu detesto número, eu realmente não me dou bem com essa parte de matemática, essas coisas, é uma coisa que não me faz muito feliz. Então, se eu trabalhasse com contabilidade, que é uma burocracia que, meu Jesus amado, número, eu sinceramente não ia ficar lá muito contente pensando nisso. Então, o que eu faço? O que eu faria? Com certeza eu não focaria os meus esforços em começar algo nesse sentido, porque não é algo que me faz feliz, não seria minha fuga. Se eu trabalhasse com contabilidade, eu buscaria justamente algo que me ajudasse. Por exemplo, eu gosto muito de quadrinhos, animes, eu gostaria de focar, então, as minhas ideias, o meu recomeço, né, os meus projetos em algo que pudesse rentabilizar aquilo que para mim seria uma fuga psicológica. Então, como que eu começo? Onde que eu encontro um começo? Defina os padrões os seus próprios padrões. O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer. Aí você vai começar a ter ideias.
Você pode ver algum exemplo disso se você entrar num vídeo do YouTube, por exemplo. Se você entrar em qualquer vídeo do YouTube ou até algumas postagens aqui no Instagram mesmo, ou algum vídeo de alguma outra plataforma, entra nos comentários. Entra nos comentários e você vai ver várias pessoas discutindo, falando a respeito disso, falando a respeito daquilo, fazendo teorias. Você entrando nos comentários, você vai ver que as pessoas elas fazem teorias, elas pensam, elas estão gastando o tempo delas, elas estão gastando tempo, esforço, elas pagaram a internet para estar ali, elas estão gastando, elas compraram um aparelho, seja lá um notebook, um smartphone, um computador, elas tiveram que desembolsar algum dinheiro, elas pagam luz, então assim, elas não estão fazendo aquilo de graça. Até podem ter a impressão que estão fazendo de graça, mas não estão fazendo, não estão curtindo, comentando, compartilhando de graça. Não, elas estão desembolsando, elas estão pagando para fazer isso, estão dispensando o tempo delas para fazer isso. Significa que elas estão pagando para fazer algo que não tem nenhum retorno para ela. Por quê? Porque elas querem. Que ela quer. Não, eu quis fazer um comentário, eu quis curtir, eu quis assistir aquele vídeo e eu estou disposto a pagar luz, pagar água, pagar internet, pagar por um aparelho que me possibilite ver aquele conteúdo online. Então a pessoa está desembolsando para ver aquele conteúdo. Imagine que se existem pessoas desembolsando para ver esse conteúdo que você gosta, que é a sua fuga psicológica, existem possibilidades dessas pessoas estarem desembolsando para ver um conteúdo que você vai criar ou que você já está criando, e as ideias elas vão começar a surgir de uma maneira mais fácil na sua mente conforme você estiver trabalhando com algo que te apeteça, com algo que te inspire, algo que te dê vontade de fazer, né? Como eu falei, se eu tivesse que trabalhar com contabilidade, eu não seria um bom profissional. Eu poderia até ser um profissional mediano por esforço, mas não seria algo que, nossa, realmente eu dou sangue para fazer. De maneira nenhuma eu ia dar o sangue assim com ímpeto, com vontade, com coragem. Por quê? Porque não é pra mim, né? Nada contra quem faz, mas não é pra mim, né? Tem pessoas que amam esse tipo de coisa, mas pessoalmente não é o que me faria feliz, não é o que me faz brilhar os olhos, né? Então, como eu começo? Entenda os processos. Eu tenho ideias, as ideias vão se transformar em projetos e esses projetos precisam ser executados. Não adianta você ter ideias excelentes, não adianta você fazer projetos incríveis e não executar nada. Então, como eu começo? Primeiro passo, nós temos o campo das ideias, os projetos que são nada mais, nada menos que a viabilização dessas ideias, como que eu transformo essas ideias em realidade, e a execução, que é o quê? Você pegar esse projeto e fazer, levantar a bunda e fazer. Para que você consiga ter ideias, você deve fazer o quê? Definir padrões. Como eu expliquei no livro, existem padrões: desejável, aceitável, que é mais ou menos, né? E o tolerável, que é, digo, não é o que eu quero, não é bom, mas tocamos o barco, né? Continua, ainda aguento, e assim, e o que passou do limite. Não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não aceito, etc, etc, etc. Isso aqui não, isso aqui sim com força, isso aqui é tudo que eu quero, né? Então, defina os padrões, quais são os seus objetivos, o que você gosta, e para que você possa fazer com uma maior facilidade, pelo menos para que você comece o seu processo, o seu desenvolvimento criativo, escolha um assunto que seja a sua fuga psicológica. Porque quando você escolhe a sua fuga psicológica, é uma coisa que, primeiro, você dedica tempo a isso, você dedica esforço a isso, você já tem experiência e conhecimento na área. Vamos dizer que... Vou dar um exemplo aqui bem fácil de você entender, que é da minha própria vida, que são animes. Eu já assisti Naruto inteiro, já assisti Dragon Ball inteiro, e olha que é bastante episódio, gente, é bastante tempo. São 700 episódios, mais de 700 episódios de Naruto. Eu não lembro agora quantos episódios tem em Dragon Ball, mas eu já assisti esses dois animes que são gigantes inteiros, e já assisti outros animes, Death Note, agora foge o nome dos animes, né? Demon Slayer, assisti vários outros animes, My Hero Academia, Attack on Titan. Então, olha quanto tempo. Agora comecei a assistir One Piece também, que eu quero fechar os 3 principais. Então, olha só quanto tempo
eu dediquei a isso? Quanto tempo da minha vida eu dediquei a esse assunto, né? O assunto dos animes. Sabe o que isso significa? Que eu tenho um certo conhecimento. Porque eu assisti os animes, então algum conhecimento a respeito disso eu tenho. Eu tenho alguma experiência com um assunto, então eu posso debater a respeito de vários animes, eu posso conversar, eu posso trazer curiosidade, porque é uma coisa que eu gosto. Eu assistia os animes e ia depois procurar mais sobre os animes, curiosidade, como é que foi feito, quem foi o criador. Então eu tenho conhecimento a respeito desse assunto. Pode, e é sim minha fuga psicológica. Quando eu não tô legal, o dia foi pesado, foi estressante hoje, eu fiz muita coisa, trabalhei demais, é algo que eu faço para relaxar. Coloco lá um anime, sento, agora eu vou ver meu anime, um cafezinho, uma pipoca, nossa, fechou o dia, ótimo, para mim é maravilhoso. O que para você traz essa sensação? O que você faz para relaxar? Essa é a sua fuga. Você tem conhecimento a respeito disso, você já faz isso há um bom tempo, você está disposto a investir o seu tempo, os seus recursos nisso, então é mais fácil de você ter ideias, de você pensar a respeito daquele assunto. Por exemplo, se eu tiver que pensar a respeito de contabilidade, eu estou martelando porque você usa sempre o mesmo exemplo, fica mais fácil de entender. Eu não tenho muito o que pensar a respeito desse assunto porque eu não tenho conhecimento, meu conhecimento é praticamente zero a respeito desse assunto. Então o que eu vou falar a respeito de? Ou o que eu vou falar sobre? Não tenho o que falar. Que tipo de ideia eu vou ter? O máximo que eu vou dizer é: pois é, eu não entendo do negócio, eu não acho assim interessante. Não acho um trabalho interessante para mim fazer, mas é um trabalho que todo mundo precisa. Todo mundo em algum momento da vida vai precisar, né? Direta ou indiretamente. Então eu não tenho muito o que falar a respeito desse assunto. Mas só de começar a falar de anime, você pode ver a mudança da minha postura. Eu falo de contabilidade, eu tô assim, falo de anime, então porque eu já assisti Naruto, eu já assisti. Por quê? Porque eu gosto, é minha fuga psicológica. Tá? É um exemplo que eu estou dando da minha vida, que é a minha fuga psicológica, e me deixa muito contente, me deixa muito feliz. Então, se eu for falar de animes, eu vou ter muitas ideias para falar a respeito disso, muitas ideias para falar sobre os animes que eu vi, sobre as experiências que eu tive vendo anime, às vezes que eu chorei vendo Naruto, que eu chorei vendo outros animes também. Olha que eu sou chorão, que meu Jesus. Teve uma vez que eu chorei na escola. E eu já estava no terceiro, já estava acabando o segundo grau, e um personagem que eu gostava muito veio falecer, eu não vou dar spoiler. E no outro dia eu fui pra escola, né, e a gente estavam conversando lá, e eu lembrei do personagem. Eu chorei na escola, gente, chorei na escola por causa do personagem que morreu. Né? Então assim, eu tenho histórias para falar a respeito disso, eu me animo falando disso. Você só precisa, para que você comece, para que você realmente comece a ter ideias, né? Você comece a ter ideias, você comece a começar a pensar a respeito disso, ter ideias que possam ser transformadas em projetos viáveis, projetos que você tenha capacidade de execução. Comece procurando qual é a sua fuga, qual é o negócio que te, assim, que te deixa feliz, que te anima, que te empolga. Quando você encontra isso, eu vou te dizer uma coisa: você tem uma mina de ouro nas mãos. Porque se essa é a sua fuga, significa que você não é o único, que existem outras pessoas que também veem isso como uma fuga psicológica, que também existem outras pessoas que gostam disso, que se interessam por isso, só que existem níveis diferentes de interesse. Talvez o seu interesse seja muito maior, talvez não, com certeza o seu interesse vai ser muito maior do que algumas pessoas e menor do que de outras pessoas. Então o que você pode fazer? Como o seu interesse é muito maior a respeito desse assunto do que o interesse de outras pessoas, você vai lá e você vai fazer conteúdo a respeito desse assunto, você vai trabalhar a respeito desse assunto. Eu estou falando aqui, abordando mais uma questão digital, né? Se você quiser escrever um livro, fazer um canal, fazer uma rede social, né? Você pode estar usando isso como uma maneira, beleza, como eu começo a fazer algo que possa ser rentabilizado, como eu começo a fazer algo que tenha potencial de crescimento, como que eu começo a escrever, como que eu começo a produzir, como que eu começo a ter ideias, né? Mas isso se aplica a qualquer coisa. Você quer abrir uma empresa, você quer fazer
né? Seja lá o que você queira fazer, esse processo criativo, ele se aplica a qualquer coisa. Como que eu começo? Começa tendo uma ideia. Não existe nada melhor do que uma ideia original para você ter um começo, assim, que tenha a possibilidade de escalonar, possibilidade de crescimento. Então, quando você tem uma ideia original, você tem uma possibilidade de crescimento muito grande. É muito legal você saber que aquilo é teu, que você tem uma ideia original. Isso ajuda muito a tua autoestima. Então, como que eu começo? Comece tendo ideias. Pense em ideias, né? Como que eu tenho ideias? Tenha ideias relacionadas a coisas que te fazem bem, a coisas que você ama, a coisas que te interessam, que despertam em você interesse, porque isso vai facilitar esse processo, né? Vai facilitar o processo de quê? De transformar a sua ideia que você teve em um projeto que possa ser executado. Não adianta você ter uma ideia que você não pode transformar em um projeto que você não pode executar. Por exemplo, eu tive uma ideia de explorar a Lua. Beleza. Como é que você vai explorar a Lua? Você vai construir um foguete no quintal de casa? Você vai construir vai lá pro fundo do quintal? Comentários sobre anime aí nas legendas. Já estão falando do Inosuke, Nossa, eu ia falar Inosuke no My Hero Academia, Jesus, os fãs de Demon Slayer me cacetear aqui depois. Mas vamos, voltando à live. Vamos dizer que você, eu tenho minha ideia de explorar a Lua. Você vai construir um foguete no fundo da tua casa? Por acaso? Você vai fazer combustível de foguete como? Você vai conseguir recursos de onde? Não é uma ideia viável. Não para uma pessoa comum. A menos que você seja um engenheiro da NASA multibilionário, a menos que você seja o Jeff Bezos ou Elon Musk, né? Então não é uma ideia lá muito viável, exploração espacial. A menos que você encontre uma maneira de exploração espacial. Vamos dizer que você use um balão meteorológico, jogue uma câmera em órbita, que você saiba fazer esse tipo de coisa e transmita isso ao vivo, transmita o espaço e a Terra ao vivo, e a pessoa pague R$1,99, R$10,99, a pessoa pague por mês para você, para assistir as gravações da órbita da Terra ao vivo. É uma maneira, viu? Qualquer coisa, qualquer ideia, existem algumas maneiras de você possibilitar a exploração espacial. Olha, cara, eu sou criativo, gente, eu sou criativo. Então, se você quer esse tipo de criatividade, me segue, tá? Me segue que você vai ver como até as ideias mais loucas podem ser transformadas em projetos que sejam viáveis. Se você gosta de fazer algo, você tem esse tipo de... Calma que vai. Aê! Você tem esse tipo de insight que possibilita você pegar uma ideia, que pode até ser meio louco, você pegar uma ideia, transformar essa ideia em um projeto, ou seja, você viabilizar a execução dessa sua ideia e você pegar essa ideia já refinada, já organizada, já rebuscada e transformar ela em algo real, algo que exista, ou seja, você fazer acontecer. Como eu começo? Você já tem muita informação, eu já dei muita dica e eu vou continuar fazendo isso, trazendo lições não apenas do meu livro, mas de como você começa, como você se torna, né, alguém criativo, como que eu desenvolvo o meu potencial, como que eu desenvolvo a minha criatividade. Beleza? Segue aqui, eu vou estar fazendo live todo dia de segunda a sexta. Segunda a sexta eu estou fazendo live todo dia, só estou definindo os horários bem certinho. Eu queria o feedback de vocês para que eu possa definir o horário. Eu vou fazer de manhã entre 7h30 e 9h30 da manhã. Então eu preciso desse feedback de vocês para me ajudar a estar organizando qual é o melhor horário para mim fazer essas lives, para que vocês possam estar assistindo também. Eu vou deixar elas salvas no IGTV. Eu não pude ver, tá salvo no IGTV, então a gente vai conversando. E por favor, não fiquem tímidos. Mandem suas perguntas, comentem, compartilhem, né? Assim como eu quero ajudar vocês, me ajudem a ajudar mais pessoas também, para que a gente possa estar distribuindo esse conteúdo para o máximo de pessoas que realmente querem e precisam descobrir como começar. Então, valeu galera, um grande abraço,
né? E esse foi apenas a minha primeira live, foi apenas uma palhinha do que vem por aí. Eu espero já ter ajudado vocês, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Eu agradeço todo mundo que assistiu e até a próxima. Valeu! Agora como é que eu desligo aqui? É brincadeira. Ah, que eu sei.